Boa tarde, então, pessoal. Não sei se já deu tempo de vocês começarem a fazer a lista de exercícios. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para esclarecer qualquer coisa. Tá? Passei a lista de exercícios para vocês. Está aqui nesse site, né? Espero que todos tenham tido acesso já. Tá bom? Então, aqui 9 questões, se eu não me engano, 8. E qualquer coisa, aproveitem aí para perguntar. Tá bom? Alguma coisa agora que alguém queira perguntar agora? Fique à vontade. Bom, se não tem... Professor, Oi, diga. tem uma questão na avaliação que fala sobre elétrons e prótons, eu acho. Você pode estar mais abaixo. Essa A segunda aí. segunda? Aham. Aí ele pede a força eletrostática e também a gravitacional, né? Aí lá em cima o senhor dá uns dados, só que o senhor só dá a massa. Aí tem como eu achar a força eletrostática só com o valor de massa que o senhor deu lá em cima? Ou eu preciso de outra alternativa? Tem que ter o valor... O que está faltando é o valor da carga, né? É isso? Isso, isso. Mas ele está aqui, ó. Está escondido aqui. Nessas duas palavras mágicas aqui. A carga do próton e a carga do elétron, Hum. né? Que eles têm a ver com esse Ezinho aqui, ó. Ah, tá. Lembrei, Lembrou? É que lembrei. como eu falei lá no início, talvez você tenha esquecido. Já faz um tempinho, né? Uhum, Mas é isso. sim. Tá bom, obrigado. Tá bom, não ajudei em nada, né? Mas tudo bem. Deu uma É, dica. aham. Qualquer outra coisa aí, pessoal? Alguém? Alguma questão? Eu sei que às vezes a gente deixa para ver a lista depois, né? Mas aí seria bom vocês irem logo olhando e fazendo aí para não deixar para cima da hora, tá bom? Porque justamente eu dei vários dias para vocês aí, justamente para vocês poderem se organizar melhor. Então, quando surgir qualquer coisa aí, é só me perguntar pelo WhatsApp, pode falar no grupo, pode falar diretamente, tá? Ou se quiserem perguntar agora também, estou aqui. Beleza? Bom, então, se surgir alguma coisa aí, vocês me interrompam ou me questionem. Por enquanto, eu vou iniciar aqui, então, nossa nona aula. E o nosso tema de hoje é potencial elétrico, que é o capítulo 24 do nosso livro. Não vou concluir isso agora. A gente vai falar de uma parte do conteúdo, está um pouco diferente do livro, porque eu não entendi muito do jeito que está lá organizado esse início. Então, eu fiz uma contextualização aqui maior, um pouquinho mais extensa do que está lá, incluindo algumas coisas que vão ser uma revisão, talvez, para quem já estudou isso em Física 1. Tá? Porque aqui a gente estava falando de campos, né, forças, e agora, com a discussão de potencial, entra um outro tema, que é o tema da energia. Potencial é essencialmente uma energia por unidade de carga. Então, aqui é uma outra perspectiva, não é uma perspectiva exatamente mecânica no sentido lá das forças, é mecânica no sentido da energia. E como é que a gente faz essa transição, né? A minha opinião, talvez o mais natural seja falar primeiro do trabalho de uma força. Porque aí a gente relaciona a força, que a gente estava estudando, força elétrica no caso,
com a realização de trabalho, que para quem não lembra, trabalho é uma forma de energia, né? Muito bem. Na física, a palavra trabalho tem um significado diferente do nosso dia a dia, como talvez vocês lembrem de Física 1. O trabalho se refere ao efeito de uma força, mais precisamente, o quanto uma força contribui para a efetiva realização de determinado movimento. Então, nem toda força realiza trabalho. A força só realiza trabalho quando ela está contribuindo para a realização do movimento, certo? Por exemplo, aqui, o exemplo mais simples possível é uma força mecânica empurrando um bloquinho, tá? Então, quando tem uma força F empurrando um bloquinho de massa M aqui e por uma certa distância D, poderia ser, por exemplo, um bloco de 100 quilos por uma distância D de 2 metros, né, 2 sacas de cimento sendo empurrado aqui por 2 metros. Aí a gente pode, se souber o valor dessa força, a gente pode calcular esse trabalho. Então vamos supor que tenha sido aplicada uma força de 100 newtons. Então esse trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Então vai ser 100 newtons vezes a distância, que é 2 metros. Então o trabalho é igual a 200 newton vezes metro. Aí bem aqui entra a unidade. A unidade de newton vezes metro é o chamado joule. 1 J é 1 newton vezes 1 metro. Esse aqui é o joule. Joule foi um pesquisador que estudou calor termodinâmico. E aí essa unidade de energia é em homenagem a ele. Então, newton vezes metro é joule, e joule é a unidade de energia. Então, o trabalho é uma forma de energia, tá? Trabalho é uma forma de energia. Sempre fico com medo de não estar gravando, mas está. Agora, se isso tudo que a gente falou nesse exemplo é para força paralela ao deslocamento, no mesmo sentido do deslocamento. Olha só. Aqui foi um deslocamento da esquerda para a direita e a força está orientada da esquerda para a direita, paralela ao deslocamento. E se for agora uma força que não estiver paralela ao deslocamento, como é que a gente faz? Nisso que é o caso aqui, por exemplo, o deslocamento ele está nessa reta aqui que eu estou pintando. Aqui. Esse é o deslocamento, certo? O deslocamento é um vetor, porque ele tem módulo, que é esse tamanho aqui, essa distância, mas ele também tem direção, que a direção é dada por essa reta aqui, né? E ele também tem sentido, quer dizer, não é só a direção, ele está orientado daqui para cá. Por isso que ele é um vetor de deslocamento. Ele não está do outro lado seria o deslocamento oposto. Tá? E a força também é um vetor. Então, nesse caso, o trabalho vai ser força produto escalar com deslocamento. Por quê? Porque a gente pode decompor a força em duas. A força pode ser decomposta aqui. Vamos supor que o movimento está acontecendo nessa direção aqui, ó. Vamos supor que essa seja a direção do deslocamento dele. Então, a força ela tem uma componente perpendicular a esse deslocamento. Vamos chamar de uma F perpendicular, assim. E tem uma... Isso daqui não é o número 1. Isso aqui é esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui significa
ortogonal ou perpendicular, mesma coisa. Que é para representar um ângulo, uma espécie de ângulo reto, assim, certo? Então tem o F perpendicular e bem aqui vai ter o F paralelo. Essas duas barrinhas assim. F perpendicular e F paralelo. Então aqui a gente vai, se a gente levar em consideração o tamanho desse ângulo θ bem aqui, entre o deslocamento e a força, a gente percebe que essa força perpendicular não está contribuindo em nada para esse movimento. Porque o movimento é nesse eixo. E essa força puxa para o outro eixo ortogonal. E são eixos independentes. Lá pelo princípio da independência dos movimentos lá de Galileu. Né? Que significa basicamente que a gente pode descrever o movimento usando vetores. Pessoal, surgiu um ruído. Se vocês puderem ligar o microfone e depois desligar, eu acho que some esse ruído. Serviu. Macete do Google Meet. Tá, então eu tenho uma componente perpendicular e uma componente paralela aqui. Veja que a componente perpendicular não ajuda em nada no movimento. Só a componente paralela. Então a gente tem que determinar o valor dessa componente paralela. A gente monta um triângulo aqui onde o módulo é F. Aqui é o F perpendicular, aqui o F paralelo e aqui θ. Basta a gente usar então o cosseno, né? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o F paralelo, dividido pela hipotenusa, que é F. Então, F paralelo é F cosseno θ. Tá bom? Então, na verdade, o trabalho vai ser apenas a componente que ajudou, que é o F paralelo, vezes o deslocamento, que é D. Só que esse F paralelo é F cosseno θ, então fica F vezes D vezes cosseno θ. E isso daqui, como θ é o ângulo entre os vetores força e deslocamento, então, na verdade, isso é o produto escalar entre F e o vetor deslocamento. Então, quando a força ela não tiver a mesma direção do deslocamento, a definição vai ser essa circulada de amarelo aqui. Por quê? Por causa dessa discussão que a gente teve agora. Aliás, dessa justificativa que foi apresentada agora, né? Que apenas a componente perpendicular, apenas a componente paralela da força contribui para o movimento. E a maneira de contabilizar isso é através do produto escalar. O produto escalar vai pegar só o F cosseno θ, ou seja, só a componente da força que está na direção do deslocamento e ignorar a perpendicular, que não vai realizar trabalho. Certo? Então, a gente poderia pensar num exemplo simples para isso, assim. Se tiver uma pessoa aqui arrastando uma caixa de massa M, e ela está puxando assim através de uma corda, aqui tem uma pessoa puxando aqui uma força, puxando a caixa, fazendo uma força aqui, tá? E já acontece um deslocamento aqui de 10 metros, e essa pessoa está aplicando uma força a 45 graus, que poderia ser 2 newtons e chapéu, mais 2 newtons J chapéu. Calcule o trabalho. Então, o deslocamento seria, botando o eixo X aqui, né? E o Y aqui. Essa daqui seria o vetor força. E o vetor deslocamento seria esse. Aqui. D igual a 10 metros e chapéu. Certo? Até chegar aqui. Posição final. Então, o deslocamento é 10 metros e chapéu. Então, o trabalho vai ser F escalar D. Então, vai ser 2i
mais 2J, esqueci a unidade por enquanto, coloco só no final, escalar 10i. Então fica 2 vezes 10 i escalar i, mais 2 vezes 10 j escalar i. Aí aqui, como o i e o j são os versores, ou seja, os vetores unitários lá da base, esse produto escalar do i com o i dá 1 e do j com o i dá 0. Então esse termo aqui morre e o trabalho fica W igual a 20 Newton vezes metro, 20 joules. Então olha só como é que a gente faz para encontrar esse trabalho, né? Se a gente tem aqui a expressão da força e a gente tem aqui o deslocamento, a gente usa essa definição para uma força constante. Então isso daqui só vale para forças constantes. Se a força for variável, a gente precisa de mais uma generalização, né? Então, para força variável, a gente vai usar uma integral, que é essa integral aqui embaixo. Então vai ser a integral de f escalar dl, uma integral de linha, tá? Circulei só para vocês verem aqui, vou apagar. Vai ser essa integral aqui. E por quê? Porque num deslocamento genérico, assim, em que a força varia de deslocamento também, de uma posição inicial aqui do lado esquerdo para uma posição final aqui do lado direito, nesse desenho que eu fiz, a gente vai considerar a força em cada ponto. Então aqui vai ter um ponto P1, esse que eu marquei. Ó. E nesse ponto P1 eu vou considerar um deslocamento infinitesimal, como a gente diz, que é esse dl. Então é como se eu estivesse dividindo assim a trajetória em pequenos pedaços retos, em que cada pedaço desse é um dl, e em cada pedaço desse vai ter uma força atuando. Então vai ter um dl aqui, outro aqui, outro aqui. E aí eu vou somar tudo isso, só que é uma soma contínua, é uma integral, tá? Então vai ter um produtozinho dw, que vai dar um pequeno trabalho aqui, vai dar um trabalho infinitesimal aqui nesse pedaço, que vai ser justamente o produto escalar entre essa força e esse deslocamento pequeno, porque aqui a gente está usando a fórmula que a gente acabou de dar um exemplo ainda agora, né? Uma força não necessariamente paralela ao deslocamento, o trabalho vai ser o produto escalar entre ela e o deslocamento. Só que nesse caso aqui é um pequeno deslocamento, que é um trechinho desses aqui da curva, desse que eu circulei aqui. E aí quando a gente soma isso tudo, uma soma contínua é uma integral. Então, no fim das contas, a gente fica com essa integral aqui, que é uma integral de linha. O que significa isso? Que essa integral é feita num caminho, ao longo de um caminho. Nesse caso, é esse caminho que eu desenhei aqui. E isso vai dar o trabalho do ponto inicial I ao ponto final F. Como a gente vai, de fato, calcular isso? Transformando esse ponto inicial e esse ponto final em coordenadas de um vetor que localiza a posição inicial e outro vetor que localiza a posição final. E a gente vê o caminho. Desculpa. A gente vê o caminho e calcula a integral ao longo desse caminho. Vamos ver então o trabalho da força elétrica. Antes, apenas um exemplo aqui de uma integral desse tipo. Vamos ver um exemplo desse. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui um movimento circular aqui acontecendo. Aqui botar um sistema de eixo para facilitar.
Imagina agora uma posição inicial bem aqui, que faz um semicírculo e chega aqui numa posição final, onde bem aqui seria menos 5 metros e aqui mais 5. E aqui mais 5 também. Então isso aqui seria um semicírculo, uma semicircunferência. Onde ele vai de uma posição inicial para uma final. Essa setinha indica o sentido do movimento, que é da esquerda para a direita. E agora imaginem que a força ela é a força constante. Que a força seja um certo F0, vamos dizer que sejam uns 5 newtons aqui também, menos 3 newtons, digamos assim, e chapéu. Então, calcule o trabalho realizado por essa força ao longo dessa trajetória. Como é que a gente faz? A gente tem que encontrar o DL. E esse DL, como isso vai ser um círculo, né? Esse DL vai ser um DL escalar vezes aqui um θ chapéu. E como a integração é da esquerda para a direita, que é no sentido horário, por convenção, isso é negativo, tá? Então, no sentido horário, anti-horário é positivo, no sentido horário é negativo. Isso aqui é uma convenção de integral, de linha e outras coisas também. Então, esse pedacinho vai ser igual ao raio, que é 5, vezes o pequeno ângulo que está aqui, o dθ. Então, esse dl é menos 5 dθ, θ chapéu. Tá? Vamos supor que a força esteja na direção θ chapéu, seja constante nessa direção, que aí vai facilitar também para a gente. Que se ficar na direção I, aí vai ter que calcular um produto escalar que vai dar uma integral um pouquinho chata. E isso é apenas um exemplo, né? Então não preciso complicar à toa agora. Então esse vai ser o nosso DL. Tá? Então eu calculo F escalar DL. F escalar DL vai dar menos 3 θ, escalar menos 5, vou apertar aqui. Então a força escalar DL fica menos 3 menos 5 dá 15, θ, θ chapéu, escalar θ chapéu, que dá 1. Então o F escalar DL dá simplesmente 15, θ não, dθ aqui. 15 dθ. E aí a gente calcula a integral. Essa integral vai de um θ aqui igual a menos π, igual a π, melhor dizendo, né? Θ esse ângulo aqui. Por definição, esse ângulo é positivo no sentido anti-horário, né? Então ele vai de π até zero. Então esse trabalho é integral da posição inicial à final de F escalar dl. Vai ser a integral de θ igual a π até θ igual a zero de F escalar dl, que é 15 dθ. Então isso dá 15, que é constante, vezes essa integral de π até zero de dθ, vai dar menos π. Então fica menos 15 π joules. Certo, pessoal? Então isso é um exemplo de integral de linha. De como é que a gente faz? A gente tem que primeiro identificar a força, segundo, identificar o dl, que nesse caso aqui é um pedaço do círculo, e depois calcular a integral substituindo aqui
usando um parâmetro para essa integral, que nesse caso eu usei como parâmetro o ângulo aqui. Então, isso é um exemplo de integral de linha. O trabalho de uma força elétrica agora. Bom, já discutimos trabalho e a definição geral, né, que é essa integral de linha aí embaixo, de que o trabalho é a integral de I até F de F escalar dl. Então, o trabalho da força elétrica é simplesmente substituir essa força pela expressão da força elétrica. Então, nós vamos calcular com isso o trabalho realizado, ó, foi igual. Então, a gente vai ter uma força elétrica aqui sobre uma partícula de carga Q, e a força elétrica, então, vai ser o produto entre essa carga e esse campo. Tá? Então, a situação é a seguinte, é dado um certo campo elétrico aí, e aí, sujeito a esse campo elétrico, eu coloco uma carga de teste Q. Então, isso vai fazer com que surja uma força elétrica dada por essa expressão aqui, que no fundo tem a ver com a lei de Coulomb. E aí essa força vai realizar um trabalho sobre a partícula, né? A partícula vai se mover de uma certa posição inicial para uma certa posição final aqui. E nesse movimento, essa força realiza um trabalho. E o trabalho é então dado pela expressão que nós já temos, que é essa aqui embaixo, de I até F da força escalar dl, só que agora a força é Q vezes Z. Então o trabalho, na verdade, depende dessa integral aqui, E escalar dl, ou seja, a avaliação do campo elétrico ao longo desse caminho. O quanto esse campo elétrico ao longo desse caminho de I até F, o quanto esse campo elétrico contribuiu para esse movimento. Como exemplo, calcule o trabalho realizado pelo campo, esse campo aí, E igual a 1 sobre 4 πε0, Q maiúsculo, sobre R ao quadrado R chapéu, sobre uma carga teste de 1 Coulomb, para levá-la para a posição, da posição inicial R igual a 3R, até RJ igual a 10 R chapéu. Então, é uma situação assim, ó. Tem aqui um certo campo elétrico aqui. E bem aqui tem uma carga aqui na posição inicial. Tá? E essa posição inicial, ela é RI, que é 3R chapéu. E aí, essa carga vai se mover. Então, ela vai se mover aqui de alguma forma e vai sair dessa posição inicial para uma posição final aqui. Nesse sentido, onde essa posição final é dada pelo vetor R final aqui, que é 10R chapéu. Ok? Então, esse exemplo aqui é para dizer como calcular esse trabalho. Então, o trabalho vai ser a carga, pela fórmula que a gente viu, integral de E escalar dl de I até F. Então, vamos a esse cálculo, que o campo foi dado, as posições foi tudo dado, né? Então, a solução é que esse trabalho é igual a integral, aliás, a carga vezes a integral de I até F de E escalar dl. O valor dessa carga é 1 Coulomb. Então, a gente substitui. É 1 Coulomb. Não precisa da unidade, a gente sabe que a unidade no final vai dar Joule, que está tudo no SI.
Então, vai da posição inicial até a final do E, que é esse aqui. Melhor escrever aqui embaixo. Então, vai dar a carga, que é 1 vezes a integral de I até F, do campo, que é 1 sobre 4π epsilon 0, carga Q maiúsculo sobre R ao quadrado R chapéu, escalar dl. Então, aqui tem um comentário para fazer. Eu desenhei uma trajetória assim, mas o trabalho de uma força conservativa não depende do caminho. Então, eu posso escolher sempre o caminho mais simples. Tá? E o caminho mais simples é uma reta. Então, nesse caso, o dl seria simplesmente aqui um dr, que isso tudo é radial, né? Estou usando as coordenadas radiais aqui, esféricas. Então, é simplesmente um dr vezes o próprio r chapéu. Não sei se ficou claro essa justificativa, pessoal. Ó, tem duas coisas importantes aí. Primeiro, a força eletrostática é uma força conservativa, ela conserva energia elétrica, energia mecânica, melhor dizendo. Por esse motivo, qualquer integral de caminho dessa força conservativa não depende do caminho, só depende da posição inicial e final. Como as posições inicial e final aqui estão todas na direção R chapéu, eu posso escolher então o caminho mais simples para calcular essa integral, já que não vai depender do caminho. Posso escolher qualquer um que una esses dois pontos. E o caminho mais simples é uma reta. Então, o dl, o vetor vai ser o elemento de comprimento, que nesse caso é um dr, que aqui está na direção radial. Então, vai ser um dr e um r chapéu, porque isso é um vetor. Tá? Então, no fim das contas, sai essa constante com Q aqui, fica assim. Integral de 1 sobre R2, R chapéu escalar o dl, que é dr, R chapéu. Então, isso fica Q sobre 4π epsilon 0 vezes R escalar R aqui dá 1. Então, some. Fica a integral de R a menos 2 dr, indo de um R igual a 3 até um R igual a 10, que é o dado do problema. Então, isso dá Q sobre 4π epsilon 0 vezes. Essa integral é tabelada, tá? Essa integral vale essa regra aqui, integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Como aqui a integral é definida, não precisa dessa constante. Então fica r elevado a menos 2, que é o n, mais 1, sobre menos 2 mais 1, calculado de 3 a 10. Então fica aqui sobre 4π epsilon 0, vezes r a menos 1 sobre menos 1, ou seja, fica menos 1 sobre 4π epsilon 0, que sobre né? Na verdade é uma integral definida. Então se deu 1 sobre r, eu já botei o menos ali na frente. Então é 1 sobre r indo de 3 a 10. Então é 1 sobre 10 menos 1 sobre 3, que dá 3 menos 10 sobre 30, que dá menos 7 sobre 30. Então fica positivo Q dividido por 7Q dividido por 120 π epsilon 0. Esse vai ser o trabalho. Certo, pessoal? Então, aqui mais um exemplo de integral de linha, dessa vez para calcular o trabalho realizado por essa força, por esse campo elétrico aí.
A carga quesão vale 100, então a gente poderia substituir ali também. Pode substituir o π e o ε0 e chegar num valor numérico, que eu vou deixar como exercício para vocês, para a gente poder seguir aqui. Tá? Então, a gente já falou de trabalho, entendemos por que a fórmula é aquele produto escalar. Espero que sim. Se tiver alguma dúvida é só me perguntar. E vimos aqui dois exemplos de cálculo de trabalho e agora vamos falar sobre algumas propriedades disso. Então, se a partícula se move no mesmo sentido da força resultante, aqui a gente desenha só a força resultante porque a gente quer só o trabalho total. Então, essa força realiza um trabalho positivo sobre a partícula. Ou seja, a partícula ganha energia cinética, ganha velocidade. O que é mais ou menos o que a gente espera. Se uma força está contribuindo para um movimento, a partícula vai acelerar, vai ganhar velocidade. Ou seja, ganha energia cinética. Então veja que existe uma relação entre trabalho e energia cinética, né? Quando se realiza um trabalho positivo, a variação de energia cinética é positiva. Então parece haver uma certa relação entre os dois. E eu desenhei aqui do lado o que significa isso, força no mesmo sentido. Significa que o ângulo entre a força e o deslocamento pontual, né, da curva do dl vetor, esse ângulo está entre 0 e 90, sendo que ele pode ser zero. O que significa ser zero? Significa que a força está exatamente em cima do dl. Isso aqui é um θ igual a zero. E não pode ser 90, porque se for 90, o trabalho vai dar zero, certo? Por isso que tem esse menor ou igual aqui no zero e tem esse menor aqui no 90. Isso é uma força no mesmo sentido do deslocamento, certo? O deslocamento é no mesmo sentido da força. E resumindo, vai dar um trabalho positivo, portanto, uma energia cinética positiva. Na outra situação, se a partícula se desloca no sentido oposto ao da força resultante, o trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque esse produto escalar aqui vai dar negativo. Porque vai dar o cosseno desse θ, que é maior que 90, e o cosseno de θ, aqui no eixo trigonométrico, a gente vê que esse cosseno vai dar negativo. E nesse caso aqui, o cosseno vai dar positivo. Então, como o cosseno é negativo, o trabalho vai ser negativo. Mas se a gente pensar um pouco, se nessa situação aqui a força está indo contra o movimento, então a partícula, na verdade, está indo mais devagar, porque ela está sendo freada, digamos assim, por essa força. Então, uma força contrária ao movimento diminui a velocidade da partícula aqui, que está se movendo. Só que a energia cinética depende da velocidade, né? Então, se ela perdeu velocidade, é porque ela perdeu energia cinética. Ou seja, a variação de energia cinética é negativa. Então, quando o trabalho é positivo, a variação de energia cinética é positiva, e quando é negativo, a variação de energia cinética também vai ser negativa. Então, elas têm sempre o mesmo sinal. E o que nós vamos ver daqui, no próximo, daqui a pouquinho, é que, na verdade, essa relação é muito mais forte do que apenas o sinal. O trabalho, na verdade, ele é igual à própria variação de energia cinética, certo? E quando é que o trabalho é nulo? O trabalho é nulo em três situações. Ó. Se eu estou aplicando uma força aqui e o corpo não sai do lugar, então o trabalho, que é a integral de F escalar dl, vai ser zero, certo? Porque não tem deslocamento, esse dl é zero.
Essa é a primeira situação. Outra possibilidade, o corpo está se deslocando aqui, mas ele está com velocidade constante. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero. O que significa que a força resultante, pela segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, vai ser zero também. Então, quando a velocidade é constante, vetorialmente, o trabalho realizado pela força resultante é zero também. Porque nesse caso a força resultante vai ser zero, certo? Pela primeira lei de Newton, né? E outra possibilidade é que existe um deslocamento aqui, a velocidade não é constante, mas a força é perpendicular ao deslocamento. A força é perpendicular ao deslocamento, aqui, de forma um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o trabalho, que vai ser F escalar dl, grosso modo, F escalar d, grosso modo, vai ser F vezes d vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, essas são três possibilidades do trabalho ser nulo. Quando não tem deslocamento, quando não tem força, ou quando tem os dois, mas elas são ortogonais. E aí, qualquer uma dessas três situações vai anular a fórmula do trabalho. Aqui, quando o deslocamento é zero. Na segunda, quando a força é zero. E na terceira, quando a força é perpendicular ao deslocamento. Tá? E aí a gente chega no teorema trabalho-energia cinética que eu estava comentando mais ou menos ainda agora. Esse teorema, e ele é um teorema porque ele pode ser demonstrado, é diferente de um princípio da física. Boa tarde. Ele é um teorema porque ele pode ser demonstrado, não é igual a um princípio, que é uma coisa que a gente assume verdadeira. O trabalho, esse teorema afirma o seguinte: o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética da partícula. Ou seja, trabalho é igual à variação de energia cinética. Entendendo esse trabalho de um certo ponto I até um certo ponto F, e essa variação de energia cinética também, como sendo a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, só para lembrar, a energia cinética é meio de mv ao quadrado para uma partícula de massa m, certo? Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E o teorema trabalho-energia cinética afirma que, como eu escrevi ali, esse trabalho da posição inicial até a final é igual à variação de energia cinética da posição inicial à final, que é Kf menos Ki, ou seja, a energia cinética da posição final menos a energia cinética da posição inicial, que é também escrito dessa forma aqui. Certo? Inclusive, isso é uma maneira de demonstrar aquela igualdade de Torricelli lá do movimento uniformemente variado. Mas como a cinemática já ficou muito lá para trás, né? Vamos deixar para lá por enquanto. E como eu disse, é um teorema porque pode ser demonstrado. Então a gente pode pegar a fórmula do trabalho de uma força, que é essa aqui, e a partir dela mostrar que essa integral dá a variação de energia cinética. Como é que a gente faz? Escreve aqui segundo a segunda lei de Newton, né? A força vai ser massa vezes aceleração, porque isso é uma partícula que a gente está estudando. Então não tem variação de massa.
vale essa forma aqui da segunda lei de Newton. Escalar dl ao longo de um certo caminho. Então a massa sai aqui da integral que é constante, fica integral da aceleração escalar dl. Ai, ai. Só que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, eu substituí aqui a aceleração por derivada da velocidade. E aí ficou m integral de IAF de dv dt escalar dl. Só que aqui tem uma jogada, né? Ó, tem onde eu escrever isso. Mas aqui tem o seguinte, eu posso multiplicar esse dl e dividir por dt ao mesmo tempo. Porque depois eu posso cortar e voltar para onde estava. Então, bem aqui nesse dl, eu multipliquei por dt e dividi. Ou seja, não mudou nada. Na verdade, isso aqui é a fórmula da mudança de variável na integral. Só que agora, dl dt é a velocidade, né? Que L é a posição variável aqui da partícula ao longo da trajetória. Então, isso é a mesma coisa que massa vezes integral de AF de dv dt escalar v. Só que aqui é que entra a jogada interessante. Esse termo aqui do meio, a gente pode escrever ele como sendo isso aqui embaixo. E a justificativa é o que eu vou falar agora. Certo? Que é o seguinte, se eu calcular a derivada da velocidade ao quadrado, e lembrar que velocidade ao quadrado, na verdade, é v escalar v, que o quadrado de um vetor, na verdade, é o produto escalar dele com ele mesmo, eu posso escrever esse v ao quadrado aqui, que é escalar, como sendo v escalar v, e posso aplicar a regra do produto da derivada, que também vale para um produto escalar, aqui. Então fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, regra do produto, das derivadas. Só que, na verdade, eles são iguais, né? Porque o produto escalar ele é comutativo. Então, isso, na verdade, é duas vezes a mesma coisa, duas vezes dv dt escalar v, que é o termo que a gente tem aqui. Né? Então, a gente chega à conclusão que derivada de v ao quadrado aqui, na verdade, é duas vezes esse produto escalar aqui. Essas coisas são iguais. E, como consequência, eu posso passar esse 2 dividindo do outro lado e chego bem aqui, nessa fórmula. Então, eu posso substituir essa fórmula lá na integral que eu tinha. Então, fica meio de dv quadrado dt. E aí eu posso substituir. E com isso, o trabalho fica massa vezes meio de dv quadrado dt vezes dt. Só que isso posso cortar esse dt com esse, foi feito aqui embaixo, passar esse meio para fora porque ele é constante, sai da integral. Então fica meio m integral de dv ao quadrado. Só que a integral de d qualquer coisa é essa qualquer coisa, né? Se for de i até f, fica essa coisa de i até f, que é ela é final menos ela inicial. Não interessa o que seja, nesse caso, o x é o v ao quadrado, que poderia ser qualquer coisa. Então fica meio de m lá da frente, essa integral dá o próprio v ao quadrado, como eu argumentei aqui no cantinho. Então fica meio de mv ao quadrado da posição inicial até a final. Ou seja, o trabalho vai ser meio de mv final ao quadrado menos meio de mi ao quadrado, que é kf menos ki, que é a delta k. Quando eu estava no ensino médio, até um dia desses, eu sempre me perguntava por que tinha esse meio na definição de energia cinética. Por que a energia cinética é meio de mv ao quadrado e por que esse quadrado também? É por causa desse teorema, na verdade.
Então, como aqui tem uma quantidade final e aqui uma quantidade inicial, e essas quantidades elas são dadas pela mesma fórmula, então aqui tem uma variação dessa quantidade. Por isso é interessante atribuir um nome a essa quantidade, né? Como o W tem unidade de energia, a gente chama isso de energia. E como ele depende da velocidade, né, e velocidade tem a ver com movimento, ou seja, cinemática, então essa é a energia cinética, energia de movimento. No caso, a final e a energia cinética inicial. Então, na verdade, é por causa desse teorema bem aqui que a gente chama essa grandeza meio mv quadrado de energia cinética. É isso que eu quis dizer. Portanto, fica demonstrado, então, o teorema trabalho é igual a variação de energia cinética de uma partícula, certo? E, em particular, como nós já vimos, quando o trabalho é positivo, a força acelera positivamente a partícula e o trabalho, então, vai fazer com que a variação de energia cinética seja positiva. Então, veja que existe uma coerência aí. Se a força está contribuindo para o movimento, a partícula vai andar mais rápido, porque ganhou energia cinética. Basicamente é isso. E se a força estiver contra o movimento, o trabalho vai ser negativo e a partícula vai perder energia cinética. É isso que significa esse teorema, basicamente. Alguma questão, pessoal, até aqui? Alguma coisa? Então tá bom. Mas se tiver, podem falar. Depois, a energia potencial e a conservação da energia é a continuação natural do que nós estamos falando. Uma vez que a gente estudou o trabalho, mostrou que isso é variação da energia cinética, a energia potencial surge naturalmente como uma ideia de contrabalancear essa variação de energia cinética para que exista uma grandeza na natureza que se conserve. Então vamos devagar. Nos casos de maior interesse, para contrabalancear a variação de energia cinética, introduzimos o conceito de energia potencial. Certo? Então existem forças especiais na natureza que são chamadas de forças conservativas, que são esses casos de maior interesse que eu falei. Esses casos de maior interesse são as forças conservativas. Como são, por exemplo, a força elétrica e a força gravitacional. Nesses casos, para contrabalancear, não só nesses, mas nesses também, a variação de energia cinética é contrabalanceada pela variação de energia potencial. Então, o conceito de energia potencial surge para isso, para completar isso tudo. E ela seria uma energia associada à possibilidade do movimento. Tá? Na verdade, essa ideia vem muito antiga, ela vem de Aristóteles, que o Aristóteles falava em movimento, falava em o conceito de estado de potência, né? Que nada acontece se já não fosse possível em estado de potência, ou seja, o movimento transforma a potência em ato. É uma ideia antiga. Curiosamente, apesar da física atual ser bastante, muito, muito diferente da física de Aristóteles, ainda tem essa semelhança, né? Então, tem essa ideia de que uma coisa só pode vir a ser porque lá nela ela já tinha essa possibilidade. E na física moderna, a gente transforma isso numa quantidade que pode ser medida. E essa quantidade é a energia potencial que a gente introduz. Então, a energia potencial mede o quanto um corpo tem para transformar em movimento.
Ou seja, o quanto potencialmente ele pode executar um movimento. Quanto de movimento guardado ele tem, digamos assim. Só que ele guarda isso na forma de energia potencial. Então, quando o movimento acontece, a energia potencial se transforma em energia cinética. Então, existe uma espécie de queda de braço entre as duas. Elas estão sempre competindo uma com a outra. Por quê? Porque a soma das duas, que é a energia mecânica, energia cinética mais potencial, a energia potencial a gente representa pela letra U. Lá no ensino médio, talvez vocês tenham aprendido assim, né? Energia cinética e energia potencial. Mas aqui é mais comum a gente escrever energia cinética como a letra K ou a letra T e a energia potencial com a letra U. Tá bom? E quando a gente soma as duas, a gente tem a energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia cinética K com a energia potencial U. E para as forças conservativas, essas forças são chamadas assim porque, para essas forças, a energia cinética de uma partícula sujeita a essa força, somada com a energia potencial associada a essa força, é uma grandeza constante. Então, a energia mecânica total, K mais U, é uma constante de movimento. É uma grandeza que se mantém constante durante todo o movimento. Tá? Por exemplo, para a energia potencial, para a interação gravitacional, melhor dizendo, para a energia potencial, para a interação gravitacional, desculpa, a gente pode associar uma energia potencial gravitacional, que é dada por essa expressão aqui, de cima do lado direito, tá? Que é menos G, que é a constante universal da gravitação, também chamada de constante de Newton, né, da gravitação, vezes a massa da partícula, o produto das duas massas das partículas. Né? Então, para discutir energia, a gente está sempre discutindo, quando a gente discute energia potencial, a gente está sempre discutindo uma interação. Para discutir energia potencial, a gente está discutindo uma interação, ou seja, tem sempre dois corpos ou duas partículas interagindo, ou um corpo e uma partícula. Vem aqui uma de massa m, maiúsculo, e outra minúsculo. Aqui na gravidade a gente representa assim porque geralmente o que nos interessa é um corpo grande, como por exemplo a Terra, que eu botei aqui, e um pequeno, como poderia ser talvez um satélite, ou a Lua, ou uma nave, algo assim. Né? Então tem sempre uma discrepância grande entre um maior e um menor. Tá? Então essa energia potencial gravitacional é uma maneira de quantificar a interação entre a Terra, por exemplo, e nós aqui, ou um satélite artificial da Terra, ou a Lua. Tá? Então percebam que esse potencial ele tem que ser interpretado da seguinte maneira. O valor máximo dele é zero, porque o gráfico dele é assim. Então, se aqui eu colocar a energia potencial e aqui a distância R, a energia potencial seria menos infinito aqui no centro da Terra. Não dá para ver o que eu estou escrevendo. E, no máximo, ela chega a zero no infinito, quando a partícula se distancia infinitamente da Terra. Então, à medida que a partícula se afasta da Terra, o raio aumenta, essa energia potencial aumenta também. O que significa isso? Significa aquele ditado popular que todo mundo conhece, né? Quanto mais alta a subida, mais alta a queda. Mais forte a queda, né? Quanto mais alto se sobe, mais forte é a queda. Por quê? Porque quanto mais alto o objeto sobe aqui, maior vai ser a energia potencial.
o que significa que maior é a energia cinética que ele vai ter quando ele cair. Tá? Então, a energia potencial aumenta quando a gente se afasta da Terra, porque essa energia potencial mede o tanto de energia cinética que o corpo vai ter se ele cair. Então a gente joga uma moeda aqui a 1 metro de altura, ela cai suave, né? Mas quando cai um meteorito aqui na Terra vindo de longe, ele já vem muito rápido, já vem com muita energia cinética, só que ele está com uma energia potencial também muito grande, porque ele está muito longe da Terra, e aí ele vai ser acelerado pela gravidade da Terra, vai transformar essa energia potencial em energia cinética, e aí ele chega muito, muito rápido. Isso sem levar em consideração o atrito com a atmosfera, né? Então a ideia da energia potencial é mais ou menos essa. Eu usando como exemplo aqui a Terra, a gente pode pensar nisso como uma ideia inicial para discutir a energia potencial elétrica. Mas antes disso, vamos fazer apenas um comentário aqui geral, que vale para qualquer energia potencial, não só a elétrica nem só a gravitacional, qualquer uma, que é uma ideia matemática. Então, a ideia matemática que tem na energia potencial é de que ela não depende do caminho. A variação dela não depende do caminho. Vamos devagar. Bom, primeiro a gente partiu daqui, né, de que o trabalho é uma integral de linha, que é essa aqui, integral da força escalar dl no caminho. E nos interessa o caso em que essa integral não depende do caminho, porque aí, quando a integral não depender do caminho, significa que a força é uma força conservativa. E para que isso aconteça, ou seja, para que essa integral não dependa do caminho, basta que essa força F, então a gente vai dar uma condição para ela, possa ser escrita como sendo menos o gradiente de uma função escalar. Então, se essa força for menos um gradiente de uma função escalar, isso vai fazer com que essa integral aqui, de um certo ponto inicial a um ponto final, não dependa do caminho. Certo? E isso significa que a força é conservativa. Portanto, uma força que é igual a menos um gradiente é uma força conservativa. E essa função U, tal que a força é menos o gradiente dela, vai ser justamente a energia potencial. Vai ser justamente a energia potencial. E a gente pode demonstrar isso. Então, vamos resumir aqui. O trabalho é dado por essa expressão, como a gente viu. Nos interessa saber em que situação isso não dependa do caminho, tá? E a gente chega numa condição. Para que não dependa do caminho, basta que a força seja um gradiente, ou menos um gradiente. Nesse caso, essa função cujo gradiente negativo é a força é chamada de energia potencial. Então a gente deu uma expressão lá para a energia potencial, que era essa aqui, menos o trabalho, mas, ao mesmo tempo, o gradiente dessa U negativo dá força. Então existe uma espécie de equivalência de vai e volta aqui entre a energia potencial gravitacional e a força, né? Quando a força é conservativa. Certo? Bom, e como é que a gente chega nisso? Basta substituir, então, na fórmula do trabalho, que a gente vai ver, ó. O trabalho, como a gente viu, é a integral de F escalar dl. No caso em que a força é menos esse gradiente, a gente pode substituir aqui, dentro da integral.
esse sinal de menos sai aqui, que é constante, menos 1. E aí o gradiente, ele é tudo isso aqui. Essa é a fórmula do gradiente. E o dl pode ser escrito como isso aqui também, dx e chapéu, dtyj, dz e chapéu. Certo? Por exemplo, isso aqui é só um exemplo. Então, quando a gente calcula esse produto, fica d-ROM-U, d-ROM-X, dx, d-ROM-U, d-ROM-Y, dy, e d-ROM-U, d-ROM-Z, dz. E isso daqui é um exemplo da chamada diferencial exata. Esse negócio aqui dentro é uma diferencial exata. E é uma diferencial exata igual a du. Tá? Isso daqui é cálculo 2. Cálculo 4. Cálculo vetorial. Na física seria cálculo 4. Eu não sei como é na engenharia sanitária e ambiental. Curso de vocês, não sei em qual disciplina de cálculo se estuda isso aqui. Lá na física, onde eu estudei, seria no cálculo 4. Né? Diferencial exata. Então, isso aqui, resumindo, dá um du. Ou seja, esse produto monstruoso dá simplesmente uma integral de du. E é essa que é a mágica proporcionada pelo fato da força ser menos um gradiente. Então, quando a força é menos um gradiente, essa integral dá menos um du, que só depende do ponto inicial ou final. Então, a integral não vai depender do caminho. E a integral de du é u. Então, fica menos u de I a F, ou seja, menos o F menos o I, menos a variação de energia potencial. Resumindo tudo, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. E isso mostra o que a gente viu ainda agora aqui, que eu falei, que se a força for menos um gradiente, então o trabalho não depende do caminho. De fato, o trabalho não vai depender do caminho. Agora, se a gente junta isso com o teorema da trabalho-energia cinética, a gente chega melhor. Nós somos conduzidos e conduzidas a, inevitavelmente, a conservação da energia. Porque se, por um lado, o trabalho de uma posição inicial a uma final é menos a variação da energia cinética, menos a variação da energia potencial, que é essa relação 1 aqui, por outro lado, a gente tem a 2, que é o teorema, né? Que afirma que o trabalho também é igual à variação de energia cinética. Então, isso daqui é igual a isso. 1 é igual a 2. E igualando as duas, a gente tem que a variação de energia potencial mais a variação de energia cinética é zero. Ou seja, a variação dessa soma é zero. Que significa que essa soma se mantém constante. E isso é conservação da energia mecânica. Mas vamos ver de outra forma. Bom, se menos a variação de energia potencial é igual à variação de energia cinética, e a variação de uma certa grandeza é ela final menos ela inicial, uma certa grandeza φ, então a gente usa isso para o U e para o K, né? Então, menos a variação de U é menos o F menos o I, e a variação de K é KF menos KI. Distribuindo o sinal fica dessa forma aqui. E colocando o que é inicial de um lado e o que é final do outro, a gente vê que bem aqui desse lado esquerdo está energia potencial inicial mais energia cinética inicial igual a energia potencial final mais energia cinética final. E, portanto, isso daqui é a energia mecânica inicial e esse outro é a energia mecânica final. Ou seja, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do fim. E isso é uma demonstração de que essa quantidade
uma escassa, chamada energia mecânica, é uma grandeza conservada. Então, a energia mecânica é conservada. É por isso que uma força que satisfaz essa relação é chamada de força conservativa, porque essa relação é o que leva a dizer que o trabalho é menos a variação da energia potencial, que juntando aqui com o fato desse trabalho ser a variação da energia cinética, a gente é inevitavelmente conduzido à conservação da energia, certo? Conclusão, a energia mecânica se conserva. Como eu já escrevi aqui, conclusão, uma força desse tipo, menos gradiente de U, é uma força conservativa, uma força que garante a conservação da energia. Tá? Então, isso nos interessa aqui no estudo do eletromagnetismo, justamente porque a força eletrostática também é uma força desse tipo. Uma força que permite se definir uma energia potencial de tal modo que a força elétrica seja igual a menos um gradiente de uma energia potencial. Potencial também elétrica. E esse U é justamente o que nós vamos estudar aqui, como sendo a energia potencial elétrica. Tá? E aí, como já deu a nossa hora, então a gente deixa essa discussão aqui para a próxima aula. Tá? Para finalizar aqui falando sobre a energia potencial elétrica. Tá bom, pessoal? Desculpem aí pelo atraso de hoje. E por enquanto, então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, ficaria por aqui, mas eu estou à disposição se alguém quiser perguntar qualquer coisa agora, fazer uma observação, uma crítica. Só não sei comentar futebol, não entendo nada. Não? Bom, então nesse caso, uma boa quinta-feira para vocês.